do dia que não suporta essa luta, essa prova, essa agonia, que não sabes mais o que fazer, que já teve vontade de morrer, pra ver se elimina de uma vez toda essa dor. Eu já te disse como é que será, todo ser não é desistindo, nem parando no caminho, não é retrocesso. Pois o meu futuro pra você nem imagina o que vai ser. Eu te garanto que o que vou fazer é te espantar. Se você esqueceu do que te falei, da estratégia que te passei, abre bem os teus ouvidos, pois novamente eu vou te falar. Canta que eu cuido da tua casa, canta que eu cuido da tua vida, canta que eu cuido do teu lar e protejo os teus. Canta que eu salvo o teu marido, canta que eu te livro do perigo, canta pois o teu louvor eu tenho recebido. Vai cantando, vai louvando o meu nome, vai falando, vai dizendo que eu sou grande mesmo que estejas passando pelo vale da morte, mas não temas, pois contigo eu sou. Eu sou, me adora, me dá glória, me exalta, glorifica, enaltece o meu nome, faça a obra e não desista, e deixa que do resto eu tome conta de tua vida. Ninguém te toca, ninguém te fere, nem te oprime, nem com você mexe. Você tem dono, não é sozinho, quem sabe como proteção por esse caminho. És meu ungido, meu escolhido, não tem por que se preocupar, ficar aflito. Eu já falei, de novo eu vou falar, que por você eu faço até o sol parar. Já escrevi o teu final, tua trajetória só é que estou escrevendo. Te alegra, pois o fim da tua história termina vencendo. Aleluia, Deus. Oh, Senhor Jesus. Canta que eu cuido da tua casa, canta que eu cuido da tua vida, canta que eu cuido do teu lar e protejo os teus. Canta que eu salvo teu marido, canta que eu te livro do perigo, canta pois o teu louvor eu tenho recebido. Vai cantando, vai louvando o meu nome, vai falando, vai dizendo que eu sou grande mesmo que esteja passando pelo vale da morte, mas não temas, pois contigo eu sou. Eu sou, me adora, me dá glória, me exalta, glorifica, enaltece o meu nome, faça a obra e não desista, e deixa que do resto eu tomo conta de tua vida. Ninguém te toca, ninguém te fere, nem te oprime, nem com você mexe. Você tem dono, não é sozinho, tens a mim como proteção por esse caminho. És meu ungido, meu escolhido, não tem por que se preocupar, ficar aflito. Eu já falei, de novo eu vou falar, que por você eu faço até o sol parar. Já escrevi o teu final, tua trajetória só é que estou escrevendo. Te alegra, pois o fim da tua história terminou vencendo. Aleluia, Deus. A paz seja convosco, querido. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa vida. Gratidão a Deus por mais essa live, por mais esse sábado aqui na presença do Senhor, falando um pouquinho daquilo que Deus tem falado conosco durante toda a semana, todos os meses, enfim, aquilo que Deus tem falado conosco, nós queremos compartilhar com você nessa noite, em nome de Jesus. Você que está chegando agora, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e os seus projetos, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmã Valquíria. A paz do Senhor, a paz do Senhor, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida,
que eu creio que você teve uma semana abençoada, cheia da graça, da presença de Deus. Se teve lutas, o Senhor esteve contigo a todo momento. Eu já quero estar aqui mandando nossos abraços, né? Nosso abraço aqui vai pro Patrícia Diego, que Deus abençoe. Acho que trabalha com você. Conosco, né? Trabalha com você lá na empresa. A irmã Neuza, que Deus abençoe ela, né? Da Assembleia de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, irmã Neuza. E eu quero também mandar um abraço para Rosângela Bonfim, que ela sempre está compartilhando nas nossas lives. Sempre está compartilhando nossas lives, né? Eu quero mandar também um abraço para Fabiana, que ela sempre assiste depois. A irmã Silvia Maria, que é lá da IMUP, que ela sempre fala: irmã Boquira, eu assisto a sua live depois, que eu vou pro culto e não dá para me assistir. Mas depois, quando eu chego, eu assisto a sua live. Então, assim, eu quero mandar um abraço grandioso para todos esses irmãos que estão aí conosco. E eu creio que nessa noite não será diferente. O Senhor tem uma palavra para mim e para você. Abra o seu coração. E hoje nós teremos uma palavra diferente, né, meu bem? Nós teremos algo diferente, algo da parte do Senhor que o Senhor tem colocado no nosso coração. E eu creio que é para o nosso crescimento espiritual, pelo seu crescimento, porque a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Ela sempre cai no coração e a semente sempre germina e dá frutos. Amém? Amém, queridos. Deus abençoe. Antes de nós fazermos a primeira oração inicial, eu quero aqui avisar você que é da comunidade evangélica Deus Vivo, que às 19 horas o pastor Carlos soltou a lista de presença, né? Ainda há a necessidade de nós termos uma lista de presença, até porque ainda não foi liberada em 100% da capacidade da igreja, só 50%. Então, você entra lá no WhatsApp da igreja, a comunidade evangélica Deus Vivo aqui de Paranavaí, e escreva o teu nome lá. Às vezes você fala assim: irmão Silvio, mas eu não sou da igreja, mas eu gostaria de ir, como é que eu faço? Aí você procura então aí um irmão que você conheça, que seja da igreja, fala com ele, né? E daqui a pouquinho eu vou pedir para minha esposa colocar aí o número do meu celular, caso você queira um pedido de oração, caso você queira falar conosco, né? Falar assim: eu gostaria tanto de falar com vocês no privado, né? Pedir oração, falar da minha situação, se vocês podem me ajudar em oração. Então a gente vai estar colocando aí o nosso número do WhatsApp, o meu número, o número da minha esposa. E você que queira falar conosco, fique à vontade, dentro daquilo que nós possamos fazer, iremos fazer em nome de Jesus Cristo. Curva a sua cabeça aí, vamos direcionar uma oração para nós iniciarmos na palavra de Deus, porque Deus tem algo tremendo para falar conosco hoje, uma mensagem que a gente vai trazer hoje voltado à família, amém? Então curva a sua cabeça aí. Amado Deus, querido Pai, eu te louvo, eu te engrandeço nessa noite, e diante da tua presença, Pai, eu quero apresentar cada família aqui representada. Cada filho seu, Pai, que vai assistir agora ou depois, que o Senhor possa contemplar do céu, abençoando, dando graça, e a palavra a qual o Senhor colocou no nosso coração, Pai, de submissão, que o Senhor possa abençoar os teus filhos e eles possam entender um pouquinho o que é submissão. É o que nós oramos nessa noite, pedimos a tua bênção, a tua graça, em nome de Jesus. Amém, querido? Está aí o telefone então, o WhatsApp da minha esposa, o meu WhatsApp. Se você precisar falar conosco, é só nos chamar aí e aquilo que a gente puder fazer em nome de Jesus estaremos fazendo. Eu quero estar aqui mandando um abraço para a irmã Valmira, né? Que Deus abençoe a sua vida, irmã Valmira, sempre está aí com a gente, amém, né? Nos acompanhando. E você que está aí assistindo, clica aí para a gente ver que você está aí assistindo. Eu quero aqui, né, agradecer a Deus, né, que a nossa live de sábado passado bateu 1000 visualizações. Glórias a Deus, né? Glórias a Deus, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, né? Então, assim, nós não conhecemos, nós não sabemos quem são essas pessoas que visualizaram, que assistiram a nossa live, mas eu creio que o meu Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que nos colocou aqui nesta noite, Ele está aí com você, está aí com essas pessoas que assistiram a live. E eu quero dizer para você, abra o seu coração, porque o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas. E eu quero pedir algo para você,
Peça para a presença do Senhor estar sobre a sua vida a cada dia. Quero também estar aqui mandando um abraço para o irmão Aleandro Barella, que está aí sempre nos assistindo. Que Deus abençoe. O presbítero Almir, a irmã Paula, a Maria Eduarda, a Maria Vitória. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje ela trouxe uma palavra tremenda, tremenda também. Ela falou, o Senhor está falando, né, amor? Desde a semana passada. Ela trouxe a palavra sobre José, sobre os sonhos e projetos. Então, fica ligado porque o Senhor tem grandes coisas para a nossa vida, amém? E na quinta-feira eu ministrei na igreja falando um pouquinho a respeito de projeto, né? Então, é Deus confirmando sempre sua palavra aí durante toda a semana em nome de Jesus. Querido, o tema da mensagem hoje é submissão às vezes gera conflitos no casamento. E é voltado para a família hoje que a gente quer trazer essa palavra ao seu coração. Nós precisamos entender um pouquinho o que é submissão no casamento, né? Eu quero pegar base lá no livro de Efésios capítulo 5, versículo 22, que diz assim: vós mulheres submetei-vos vosso próprio marido como ao Senhor. Vou repetir: vós mulheres submetei-vos a vosso próprio marido como ao Senhor. Amém? O que é submissão? Falar de submissão, principalmente no casamento, a gente tem visto tantos casais, tantas famílias destruídas, porque elas não conseguem entender o que é submissão. Entenda que submissão não é escravidão. Entendam isso, em nome de Jesus. Submeter a uma missão, a mulher submeter o marido, é uma missão que Deus deu a ela. E qual que é a missão? A missão de esposa, a missão de mulher, de ajudadora, a missão de inoidade, de conselheira, de mãe, de provedora, de administradora, de edificadora. Essa é a submissão da mulher ao marido. Mas muitas pessoas elas têm confundido isso. Elas têm achado que por eu casar, por eu ter a minha esposa, ela é uma escrava minha. A Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus, quando fez a mulher, o que ele disse a Adão? Adão, eu estou te dando uma empregada? Adão, eu estou te dando uma funcionária? Não, eu estou te dando uma adjuntora. Alguém que vai ajudar você a administrar. Alguém que vai compartilhar os momentos bons e os momentos ruins ao seu lado. As pessoas que vai estar ao teu lado para te ajudar, para te aconselhar, para te organizar, falando financeiramente. Porém, quando eu me deparei com esse texto, a gente vai ver aqui que o marido que salva o corpo da mulher tem uma grande mulher ao seu lado. É o que a Bíblia diz, é o que o texto vai nos ensinar em Efésios capítulo 5, versículo 22, que o casamento de Cristo é um tipo de casamento entre o homem e a mulher. Então vamos entender algumas coisas aqui. Eu vou pegar a base entre eu e minha esposa, porque para que vocês entenderem um pouquinho o que nós queremos dizer nessa noite e o que é que submissão, porque que ela gera muitas vezes conflito quando as pessoas não entendem o que é submissão. Não é porque eu sou o sacerdote da casa que as decisões importantes têm que passar por mim, que o que a minha esposa fala não tem valor, o que a minha esposa comenta não tem valor. Entenda uma coisa, eu e a minha esposa, nós estamos casados há 20 anos. 22 anos. 22 anos. Vai fazer 23 esse ano. Homem é mais esquecido que mulher. Mas 22 anos para 23 anos. Entenda o seguinte, a minha criação foi um tipo de criação. A dela foi um tipo de criação. Nós não convivemos na nossa adolescência. Nós não fomos criados juntos. Então eu fui criado num ambiente e ela em outro ambiente. E aí Deus pega duas pessoas com comportamentos diferentes, atitude diferente, postura diferente, caráter diferente e coloca dentro de uma casa. E diz, vocês vão formar uma família. Mas eu tenho meus costumes de solteiro. Ela tinha os costumes dela. Eu provavelmente, quando eu saía, meu pai dizia assim, 10 horas eu quero você em casa. E ai de mim não chegar a 10 horas em casa. A minha esposa talvez teve outra liberdade. A mãe dizia, ou o pai dizia, 11 horas meia-noite em casa. Chegava às 2 da manhã. Quando há um casamento e quando vem para esse casamento, eu não posso ter atitude de solteiro sendo casado. Você talvez solteiro, você tem lá roupa lavada, comida feita, casa limpa. De vez em quando ou outra você ajuda nos afazeres da sua casa, mas não é compromisso seu. Quando você casa, muda.
Porque agora você tem que cuidar de marido, agora você tem que cuidar de filhos, agora você tem que cuidar de uma casa e ainda tem que trabalhar. Mas aí o marido chega em casa e ele quer da mesma forma que quando ele era solteiro, que ele tinha tudo na casa dele. A minha mãe fazia, o meu pai fazia. Aí há esse conflito. E quando gera esse conflito no casamento, aquilo que Paulo vem ensinando a igreja de Éfeso, dizendo assim: vós mulheres submeteis ao vosso próprio marido, ele não está dizendo seja escrava do seu marido, faça tudo o que ele disser, amém, amém, amém. O que ele quer dizer é que submeter excede algumas coisas. Eu sempre costumo dizer que há coisas que nós precisamos renegar. E o que é isso? Muitas vezes eu preciso abrir mão de coisas que eu gostava para que um relacionamento dê certo. Eu não posso abrir mão dos princípios bíblicos. Mas muitas vezes a minha esposa fala assim: vamos sair hoje? E muitas vezes eu estou cansado. Aí ela vai falar assim: mas não é só você que trabalhou. Eu ministrei uma vez, meu bem, na igreja, no culto de casais. Eu quero aqui dar um abraço aí para o presbítero Almir, aí, que é o responsável aí pelos casais da igreja. Também um abraço aí ao pastor Agileu que está chegando aí. Deus abençoe a sua vida. Que muitas vezes você está em casa e aí você chega, a tua esposa fala assim: eu estou fazendo uma salada aqui, mas eu gostaria de colocar um limão, mas não tem limão. Você não vai ali na quintanda comprar um limão? Primeiro que o cara leva 3 horas para buscar um limão, porque ele vai conversando no meio do caminho, encontrar outro, fala do futebol, fala da religião, fala de política, fala de tantas coisas. Aí ele vai lá, o que ele faz? Ele compra um limão, porque a esposa pediu um limão. Aí quando ele chega em casa, ela fala: mas você foi lá, demorou todo esse tempo para comprar um limão, mas você não pediu um limão? É coisa simples, pequena, que gera conflitos. É atitude, comportamento simples que gera destruições de casamento. Porque eu estou acostumado numa rotina de solteiro, de não ter horário para cumprir. Quando eu falo não ter horário para cumprir, é horário de chegar em casa. Eu saio com meus amigos, saio com minhas amigas, vou para tantos lugares. Eu não tenho um compromisso de horário para chegar. Mas quando eu caso, tem pessoas que vai gerar conflitos no casamento porque ela acha que ela é solteira estando casada. Que as mesmas atitudes, comportamento e posturas que elas tinham quando eram solteiras, elas querem trazer para o casamento. E não funciona, querido. Não funciona, não vai dar certo, vai dar conflito, vai dar briga. Às vezes você está acostumado de, quando você ia deitar solteiro, você chegava, bagunçava o teu quarto, jogava a toalha para um lado, roupa por outro, sapato em cima da geladeira. Era sua casa, era sua liberdade. Quando é casado, a mulher organiza tudo. Ela coloca tudo no lugar. E você chega bagunçando, o que vai gerar? Conflito. Esse dia eu estava ouvindo o pastor Cláudio Duarte falar algo e é interessante. Muitas vezes eu vou pegar base em mim, e muitas vezes eu chego em casa e a minha mulher fala assim: como é que você está? Parece que não está bem? Eu falei: não, estou legal. Ela cansado. Acabou. Mas se você chegar em casa e ver que a tua mulher não está bem e você fala assim: o que você tem? Ela vai falar assim: eu não estou legal. Para você tanto faz, tanto fez. Aí o que vai acontecer? Ela vai dizer: ele não se importa comigo, ele não se preocupa comigo. Vocês estão vendo a linha de raciocínio? Que muitas vezes para o homem ele é mais lento para raciocinar, ele é mais lento para entender. A mulher não, ela quer que você se preocupe com ela. Ela quer que você saiba como foi o dia dela. Ela quer que você liga para ela 3, 4 vezes no dia. E se ela não te ligar nenhuma vez no dia, para você tanto faz, tanto fez. Mas o que gera conflitos em casamento, queridos, são pequenas coisas. É um sapato fora do lugar, é uma colher suja que você deixou na mesa. E muitas vezes a preocupação da esposa no dia a dia com os filhos, escola, trabalho. E muitas vezes você sai de casa de manhã, chega de noite, porque você está trabalhando. Mas você não sabe como foi o decorrer do dia dela. As preocupações, as coisas que ela teve que resolver. E muitas vezes ela está de cabeça quente. E muitas vezes o fato dela aumentar ou diminuir o tom de voz com você vai gerar outros conflitos. Então nessa noite, querido, em nome de Jesus Cristo, entenda que essa geração que vem casando, essa geração agora que vem casando, que ela possa olhar para a geração que já está casada dentro da igreja e pegar base em casamentos. Eu não vou dizer para vocês que eu e a minha esposa nós temos um casamento perfeito, mas nós estamos chegando perto da perfeição, porque eu consigo ouvi-la e consigo entendê-la. Muitas vezes gera conflito, irmão Silvio, gera, eu seria hipócrita dizer que não.
seria hipócrita dizer aqui que nós somos 100% perfeitos. Mas uma coisa nós temos aprendido com Deus. Quando eu olho para o texto que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, versículo 22, e fala para a mulher, seja submissa, ele não está dizendo que ela é escrava. Ele não está dizendo que ela tem que submeter a todas as minhas vontades. Ele está dizendo que a submissão dela é como esposa, é como mulher, é como mãe, é como educadora, edificadora da casa, adjuntora. Aí muitas vezes, para mim passar para minha esposa, para ela falar um pouquinho, você vai dizer assim, irmão Silvio, mas eu quero que a minha esposa seja submissa a mim, porque ela que manda no barraco. Eu chego lá, ela manda. E eu preciso mostrar para ela dentro da palavra de Deus que eu sou um sacerdote. Você quer a resposta? Eu te dou. Vai lá para o livro de Efésios, aí também, capítulo 5, versículo 25. A resposta está aí, querido. Olha o que Paulo escreve aos Efésios no capítulo 5, versículo 25. Vós, marido, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Você quer que a tua esposa seja submissa a você? Ame ela, valorize ela. A partir do momento que você amar a tua esposa, você valorizar a tua esposa, você compreender a tua esposa, você não precisa pedir para ela ser submissa, ela vai ser. Mas se você não a valoriza, se você a não ama, se você não a respeita, não tem como ela ser submissa. Submissão vem acarretado de coisas. Para que a minha esposa seja submissa a mim, eu preciso amá-la, respeitá-la e preciso principalmente valorizá-la. Se eu não tiver esses 3 itens, ela não vai ser submissa a mim. E se eu amar, respeitar e valorizá-la, eu não vou precisar pedir, irmã Valquíria, meu bem, seja submissa a mim. Não, ela vai ser. Agora, se você maltrata a tua esposa, se você grita com a tua esposa, se você xinga a tua esposa, se você não valoriza a tua esposa, se você não é fiel à tua esposa, querido, me perdoe. Não tem como ela ser submissa a você. Não tem como ela te ajudar, não tem como ela ser uma edificadora da tua casa, não tem como ela ser uma boa mãe, porque o meu relacionamento com a minha esposa vai refletir nos meus filhos. Eu tenho 2 filhas, e eu e a minha esposa, nós temos que ser base nisso. Porque quando o texto continua dizendo, se você for lá para o capítulo 6, Paulo vai dizer aos Efésios assim, vossos filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Você continuar o texto, ele vai dizer para nós não levantar a ira do nosso filho. Quando se fala levantar a ira dos nossos filhos, não é os nossos filhos chegar e falar assim, pai, posso sair com meus amigos numa pizzaria, numa lanchonete, e eu falar não. Ele vai ficar irado. Não. A ira que Paulo está dizendo à igreja de Efésios aqui, é que se eu maltratar a minha esposa, não valorizar ela, não amar ela e não respeitar ela como minha esposa, eu vou levantar a ira dos meus filhos. Meus filhos vão ficar irados comigo. Meus filhos, isso é o vice-versa, viu? Se ela também não me valorizar, não me respeitar, não me amar, não ser fiel a mim, vai levantar a ira dos nossos filhos também. E aí os nossos filhos vão olhar e dizer, se meu pai não respeita a minha mãe, se minha mãe não respeita o meu pai, como eu posso respeitar eles? Como eu posso admirar eles? Como eles possam ser base minha? Aí se eu e você, quando Salomão escreve, dizendo que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho correto, honesto, para que quando eles crescerem, envelhecerem, não se desviarem dele, nós temos que ser base. Porque se ele pega uma família destruída, porque muitas vezes as pessoas se dedicam muito ao seu ministério. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser tanta coisa, mas a família, a base está rachada. Quando Paulo aconselha Timóteo dizendo, Timóteo, você quer ser um obreiro na casa do Senhor? Timóteo fala, eu quero ser. Fala, mas então pegue base a sua família. Primeiramente governe bem a sua família para você governar bem as coisas de Deus. Que não adianta você querer governar as coisas de Deus tendo uma família rachada. Imagine eu subindo em cima de um púlpito pregando a palavra de Deus, pregando para casar e dizendo, vocês têm que ser assim, vocês têm que ser assim, e o meu relacionamento com a minha esposa totalmente destruído. Meus filhos não me obedecem, meus filhos não me respeitam, eu não respeito a minha esposa, não respeito eu. Que ministério é esse? Aí a gente vê muitos ministérios abençoados, mas famílias divididas, rachadas. A base é a família, que a tua família seja a base do teu ministério. Porque quando as pessoas olharem para a tua família, falam assim, que família abençoada, que família de Deus, que família que Deus usa. Por quê? Porque tem base, tem submissão. E submissão é um lego, querido. Se nós fosse pregar aqui, nós ficaria a semana toda pregando sobre submissão. É submissão de líderes, é submissão de pastor. As pessoas hoje muitas vezes querem tomar as suas próprias atitudes e esquece que acima delas tem alguém que elas têm que ser submissas, elas têm que ser obedientes, elas têm que valorizar.
E aí muitas vezes fica olhando para o ministério parado, o ministério fracassado e colocando a culpa em Deus. Quando a culpa realmente é minha, quando a culpa realmente sou eu que estou errando e acho que não estou errando. Amém, irmã Valquíria? Fala aí porque ela tem muita coisa para falar. Chegou a minha vez? Amém. Eu quero mandar aqui um abraço para sua tia, a Maria Matos. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe, tia. O irmão Dirceu Antônio Gonçalves. Que Deus abençoe. Pastor Carlos Brandão, a irmã Neuza. Que Deus abençoe. E a Tamile, né? A Tamile, o irmão Silvio. Que Deus venha abençoar grandemente a sua casa. Só antes de você falar, eu não consegui abrir uma sala de vídeo no Facebook, mas eu compartilhei, amém? O Silvio estava falando aqui sobre submissão. E ele leu aqui onde eu ia ler, né? Ele leu que, primeiramente, que mulheres, sujeitai-vos a cada um ao seu marido como ao Senhor. Aí lá no 25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e o entregou por ela. Como você tem amado a sua família? Porque muitas das vezes hoje nós estamos vendo muitos lares destruídos, como o Silvio acabou de dizer, por pouca coisa. E o que é submissão? A irmã Neuza, ela estiver aí, ela vai até pode comentar. Para mim, submissão era uma coisa muito difícil, porque como o Silvio disse, eu vim de um lar diferente do lar dele. Do jeito que a minha mãe falava, a gente fazia. Do jeito que a minha mãe falava, meu pai fazia. E eu trouxe para minha casa, para minha família, diferente. Eu comecei a aprender a ser submissa. Eu fiz o curso lá de mulheres na igreja, mulher, esqueci agora o nome. Única. Mulher única. E ali eu disse que algo que mexia muito comigo era você ser submissa ao seu esposo. Como que eu posso ser submissa a Deus se eu não sou submissa ao meu esposo? Primeiramente eu tenho que ser submissa a Deus, ao Senhor. Porque quando Ele manda eu fazer algo, eu tenho que ser submissa a Ele. E quando meu marido pede algo para mim, porque Ele não manda em mim, Ele pede. E quando eu peço algo para Ele, e nós mulheres, nós temos algo tão maravilhoso que Deus nos deu, foi a sabedoria. Foi a sabedoria de ter um lar. Deus nos abençoou tendo um lar. Nós temos, ontem a Paula até falou sobre os filhos. Que filhos são presentes na nossa vida. E quando a gente começa, quando nós casa, eu estou pregando não só para casais, eu estou pregando para você que vai casar, para você ainda que é jovem, que está procurando uma namorada, que Deus está preparando, que vai chegar o seu varão, vai chegar a sua varoa. É para você lá na frente você entender o trabalhar de Deus. Submissão, muitas das vezes as pessoas confundem com o meu esposo mandar em mim. Não. Dentro da minha casa eu aprendi que eu tenho um sacerdote, mas eu tenho sabedoria também. Muitas das vezes o meu marido ele chega e fala pra mim, eu quero fazer assim, 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 assim. Eu, com a minha sabedoria, que eu não tinha antes, que eu queria bater de frente, eu chego e falo, amor, se a gente fazer assim, desse jeito, o que você acha? Você, mulher, que está aí me ouvindo, você tem uma sabedoria muito grande nas suas mãos. Aleluia. Você é o pilar do seu casamento, você é o pilar da sua casa. Você tem que ter sabedoria no falar, no agir. Sim, muitas das vezes a gente, como se diz, né? A gente desce do salto. Porque, como o Silvio disse, o marido vai trabalhar, mas a mulher, eu não trabalho fora, mas tem mulheres que trabalham fora. E quando ela chega, ela tem casa para limpar, ela tem comida para fazer, ela tem filhos para cuidar, ela tem que estudar, ela tem muitas coisas. Mas a gente tem que entender que o homem foi feito para fazer uma coisa só de cada vez. A mulher não, a mulher
lava, ela cozinha, ela cuida do filho, tudo ao mesmo tempo. Ela fala com Deus, tudo ao mesmo tempo. Mas o homem não, o homem ele é uma coisa de cada vez. Então quando você falar com o seu esposo, fala uma coisa de cada vez, porque até ele entender. Porque se você falar muita coisa, porque eu tiro daqui da minha casa. Quando eu falo, amor, ó, precisa disso, 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 nós temos que ir em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Amor, tem que passar ali. Aí ele passa direto. Ele fala, ô meu amor, eu falei pra você que nós tínhamos que passar em tal lugar. Então assim, nós temos que aprender a entender o que é submissão. Submissão não é você mandar. Porque hoje nós temos muito casamentos derrotados porque falta Deus, falta a presença do Espírito Santo dentro das casas, falta sabedoria no homem e na mulher. Porque agora mesmo o Silvio estava falando e a Maria Eduarda sentou aqui e ficou olhando para ele. Porque muitas das vezes nós somos falhos com os nossos filhos. Eu e o Silvio, como você também, você não é perfeito. Nós temos muitas das vezes as nossas diferenças, as nossas dificuldades. Mas nós temos um Deus que pode chegar e mudar tudo. Mudar a situação da nossa vida. Ele muda a situação da nossa vida de uma maneira tão extraordinária que nós não entendemos. E ele muda o nosso temperamento. E aqui em Efésios 5, 28 diz lá na parte B: quem ama sua mulher ama a si mesmo, porque quando o Senhor nos uniu, nós somos uma só carne. Eu me amo, mas o meu marido e eu somos uma só pessoa. Nós somos só uma pessoa só. Quando eu falo algo mal do meu marido, eu estou falando de mim, porque o Senhor ele nos uniu. E aquilo que o Deus uniu, o homem não separa. O diabo ele pode tentar lançar pratos para você, ele pode tentar lançar coisas sobre a sua vida. Muitas das vezes nós escutamos muita gente falar assim: o diabo ele colocou pratos da minha frente, o diabo ele está colocando muitos pratos. Mas você tem que ter sabedoria e falar: afastai de mim, Satanás, porque ele te oferece, ele não te obriga a você pegar os pratos. Mas irmão, o que é ser um prato? Às vezes você olha uma mulher na rua, você, não vou dizer que você cobiça, mas você olha, a sua esposa está do seu lado, ela se entristece. Muitas das vezes você olha a mulher para um homem e fala: ai, que homem lindo, o seu marido se entristece. Eu falo todos os dias que o meu marido é lindo. Todos os dias eu falo: amor, eu te amo, amor. Ai, você é tão lindo. Meu pai até brinca que eu falo assim: ai, pai, ele é tão lindo. Meu pai fala assim pra mim: mas é cega. Mas eu amo meu marido. Eu amo a família que Deus me deu. Porque eu aprendi a amar de uma maneira diferente. De uma maneira que é o amor de Deus na minha vida. O amor de Deus colocou no meu coração. Porque a palavra diz que a gente tem que amar. Aqui, eu vou ler pra você, pra não ficar na minha palavra. Mulheres, sujeitavos ao seu marido como ao Senhor. E depois diz assim: marido, ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aleluia. Se eu não amar o meu marido, como que eu vou amar a Deus? Então eu digo pra você: seja submissa. Submissão não é o seu marido mandar em você. Submissão é você chegar, você conversar. Porque hoje está faltando dentro das casas diálogo. Está faltando diálogo. O marido chega dentro de casa, do jeito que ele chega, ele toma banho, ele come. E é algo que eu tenho reparado, as pessoas, o marido ele chega, se a casa estiver bagunçada, ele repara: ai, que casa bagunçada, ai, que bagunça. Mas se você ficar o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro limpando, ele vai chegar e ele não vai ver. Porque é marido desligado. Você, é como o Silvio disse, do jeito que você trata o seu esposo, ele vai te tratar.
Porque o meu marido, até ontem, eu achei tão lindo, que ele saiu daqui de casa, e meu pai e minha irmã estavam aqui. E ele saiu com bastante pressa para ir trabalhar, que estava atrasado. Mas ele abriu o portão e ele me chamou. Aí eu saí ali na porta e ele falou assim: tchau amor, beijo, te amo. E ele foi trabalhar. Então assim, todos os dias a gente tem que mostrar para os nossos filhos o amor. Porque eu tenho 2 filhas. E eu quero e creio que o casamento das minhas filhas vai ser abençoado. E lá dentro da casa dela vai ter a presença de Deus. Dentro de uma casa que não tem presença, que não tem a presença do Espírito Santo, é tudo briga, é tudo xingamento. Isso tem que acabar dentro dos lares. Porque se o Senhor Angelim buscar a sua noiva, como que nós vamos estar? Se eu estiver brigado com meu marido, como que nós vamos estar? Se o Senhor vir buscar, você não vai para o céu. Você, me desculpe dizer para você, você não vai com o Senhor, você vai ficar. Porque o seu coração está amargurado, está entristecido. E se você hoje, nesse momento, você está aí me ouvindo, está brigado com o seu esposo, está brigado com os seus filhos, ligue para eles, fala com ele, fala: amor, me perdoa. Mesmo que você esteja certa, fala assim: me perdoa, amor, me perdoa, eu te amo. Porque o Senhor, Ele vem e restaura a família, Ele restaura a sua casa. Amém? Querido, olha, o modelo de submissão para a mulher é a própria igreja. Aí se você olhar para o texto, você vai ver que Paulo está comparando a mulher à igreja. E o marido ele está comparando a Cristo. Ele está fazendo uma simbologia do espiritual para o natural. Por que muitas vezes o casamento é fracassado, irmão Silvio? Porque não dá certo. Porque muitas vezes, querido, para você que quer casar, vai um conselho e tem um velho ditado que diz que se conselho fosse bom não se dava, se vendia. Mas a gente vai falar na direção do Espírito Santo. As pessoas hoje, muitos casamentos não dão certo porque namoro é uma coisa. Não tem a convivência de estar dentro de um lar, né? Cada um na sua casa. E muitas vezes as pessoas não se preocupam de saber como é que era a pessoa. Não se preocupam para saber como é que é o relacionamento dela com seus pais, com seus irmãos, e não procura saber como é que era o meu relacionamento com a minha família. E aí muitas vezes eu agredi até minha mãe. E se eu tenho essa facilidade de agredir a minha mãe, e aqui eu não estou falando só fisicamente não, estou falando verbalmente, eu vou fazer com ela. Ela vai fazer comigo. Porque esse foi o tratamento. As pessoas hoje muitas vezes se casam achando, né, até eu brincava com a minha esposa essa semana, ela dizia assim: quando namora, você chega na casa do namorado ou vice-versa, a pessoa está bem arrumada, a pessoa está perfumada, a pessoa está, né, bem penteada, bem maquiada. Mas quando casa, você vê a pessoa com aquele cabelo que parece uma vassoura velha. Você vê aquela pessoa com bafo, parece que comeu 1 quilo de cebola. Gera conflito. Mas eu te conheci, você não era assim. Mas você não convivia, você não morava com ela. E essas pequenas coisas que geram conflitos no casamento. Horário gera conflitos no casamento, porque às vezes você está acostumado com um determinado horário quando era solteiro. Quando você casa, eu vou falar de mim, não posso falar de vocês. A minha esposa aqui é testemunha, algumas pessoas que trabalham comigo sabem o horário que eu saio da firma. Se eu saio, eu não tenho horário para sair, mas quando eu saio 5 horas da tarde ou 6 horas, 6h15, 6h20 estourando, eu estou em casa. Eu não passo em lugar nenhum. Se eu passo, eu aviso. Olha, eu vou no meu pai, olha, eu vou passar no mercado. Manda uma mensagem, eu aviso. Por quê? Porque isso não vai gerar conflito. Às vezes a minha esposa está aqui agoniada para ir em algum lugar com pressa e eu passo demorando, passo no lugar sem objetividade nenhuma, sem compromisso nenhum. E muitas vezes tem até um compromisso. As quinta-feiras é o dia que eu mais tenho pressa de sair do serviço. Por quê? Porque tem um culto da quinta-feira e eu sei que a minha esposa quer participar e eu quero participar. E muitas vezes quando eu sei que vai passar do horário lá, eu chego e converso com alguém e falo: você pode ficar hoje após as 6 horas no meu lugar? A pessoa: não, beleza, o dia que eu precisar você fica. Por quê? Porque se... irmão, mas você está trabalhando. Sim, eu sei. Mas se eu chegar aqui e falar assim: não vamos não, porque eu cheguei abarrotado de cansamento, estou cansado, não sei o que, vai gerar um conflito. Mas nós combinamos. E o que gera... muitos casamentos são destruídos porque coisas são combinadas, mas não são cumpridas.
Muitas vezes você promete algo, mas você não cumpre. E o que gera conflitos, principalmente em casamentos novos, querido, com todo o perdão, com todo o respeito, é que as pessoas elas escolhem errado. Elas não vê como é que era a pessoa na sua adolescência, ela não sabe como é que é a pessoa no seu convívio, ela não pega informação nenhuma da pessoa, ela não sabe se a pessoa serve a Deus, ela não quer saber, ela não tenta saber se a pessoa é uma pessoa de oração. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que ser perfeita, mas a pessoa tem que ter compromisso com Deus, porque a Bíblia diz que não pode ter um jugo desigual. Muitas vezes você é uma pessoa que serve a Deus e se relaciona com uma pessoa que não serve a Deus. Aí você quer ir para a igreja num domingo ou numa quinta-feira ou qualquer dia de semana, o que a pessoa está fazendo? Está no boteco, né? Está não sei aonde, você talvez depende dele para ir para a igreja. E daí? Vai gerar conflitos ou não vai gerar conflitos? Vai ter diferença ou não vai ter indiferença? Aí você não pode reclamar que Deus me deu essa pessoa. Não. Deus, ele abre portas e oportunidades, mas as escolhas somos nós que fazemos. O dia que eu me relacionei com a minha esposa e disse, eu quero montar, quero criar, quero ter uma família com ela, eu não vou dizer aqui que nós somos perfeitos, mas eu estou dizendo que nós temos indiferenças e muitas indiferenças, mas dentro daquilo que Deus tem nos ensinado, dentro daquilo que os nossos líderes, Pastor Carlos e Pastora Neuza, têm nos educado espiritualmente, nós temos tentado colocar em prática. Se dá certo ou não é outra questão, mas nós temos que ter uma base. Nós temos que ter um diálogo, nós temos que ter um compromisso de muitas vezes, o que acontece muitas vezes em conflitos de casamento, principalmente casamentos de pessoas que casaram recentemente, e até pessoas que já têm casamento de 20, 30 anos, 40 anos, 50 anos. O que gera? É que muitas vezes quando eu e minha esposa nós não concordamos numa coisa, o que acontece? Eu corro para a casa da minha mãe e vou contar. Mãe, aconteceu isso, ele falou isso, não sei o que. A mãe vai tomar partido da filha. A mesma coisa, a minha mãe vai tomar meu partido. E aí vai gerar um conflito. Querido, com todo o amor, com todo o respeito. Família, quando você casa, a tua família é você e tua esposa. Então, se você criou uma situação, resolva você. Eu não estou dizendo aqui que se surgir vamos dizer assim, algo de agressão, aí você tem que contar. Aí você tem que procurar as pessoas competentes. Agressão é uma coisa, nós não criamos filho para ninguém chegar e dar tapa na cara. Entenda isso. Mas quando se trata de conflitos dentro do lar, resolva você mesmo. Procure resolver você mesmo. Aí você leva um problema para tua mãe, ou eu levo para minha mãe, que já estão acarretados com outros problemas. Querido, quem tem que resolver a situação sou eu. Quem gerou o conflito? Quem gerou o algo de errado dentro do lar? Então é eu e ela que temos que resolver. Eu não tenho que levar meus problemas o meu pastor resolver. Minha esposa não me valoriza, pastor. Pastor, minha esposa não me ama. Isso não é problema do meu pastor. Tem coisas que meu pastor precisa me orientar. Mas em tratamento de casa, família, né? Muitas vezes as pessoas pegam seus próprios filhos, levam para a escola e falam para os professores, se vira com eles que eu não aguento mais ele. Ou leva para a igreja e fala para os líderes dele, resolva aí porque eu já não aguento eles mais. Querido, líder seu não está para educar teu filho, líder seu está para ensinar o teu filho a vida espiritual dele. Agora, educamento, ensinamento, é você que tem que dar, é você que tem que orientar, é você que tem que ensinar. Porque amanhã depois você não pode jogar a culpa nos teus líderes que o teu filho está dentro de um presídio, que o teu filho está usando droga, que o teu filho não quer saber de igreja, que o teu filho não quer saber de nada. Às vezes a palavra é um pouco dura, mas quando se fala de família, querido, é um leque muito grande. A gente ficaria horas aqui falando de família. Mais uma vez volto a dizer, não tem uma família perfeita, mas tem uma família que tem buscado, andado nos princípios e na base do que Deus tem falado e ensinado. Podemos não ser a melhor família da comunidade evangélica Deus Vivo, e nem queremos ser, mas queremos estar no centro da vontade de Deus, buscando e nos relacionando para que as pessoas possam olhar para a nossa família e dizer assim, não ouço e não vejo nada de errado nessa família. Mas entenda uma coisa para minha esposa comentar aqui. Eu já falei isso na igreja. Uma vez eu vi um testemunho de um pastor que disse que tinha acabado o culto. Entenda isso, tinha acabado o culto, os músicos estavam desmontando equipamento, ele estava sentado olhando, chegou um garoto de aproximadamente 9, 10 anos e disse assim, pastor, posso conversar com o senhor? Ele falou, pode, mas cadê os seus pais? Está lá no estacionamento. Fala, o que foi?
eu e minha família podemos vir morar na igreja? Ele olhou, brincando, e disse, mas por que morar na igreja? Ele falou assim, porque aqui na igreja, pastor, o meu pai pula, canta, fala em línguas estranhas, gira, mas em casa trata minha mãe e eu como cachorro. Então quem sabe, nós morando na igreja, o comportamento e a atitude dele e a postura dele vai ser diferente. Queridos, entenda uma coisa, o que eu sou dentro da minha casa, eu não posso ser indiferente na igreja. Eu não posso querer mostrar uma visão diferente para vocês. Eu não posso pegar minha família e aqui, como a minha esposa diz, uma fala, eu te amo, eu também te amo. E quando nós saímos para a rua, e muitas vezes nós estamos brigados dentro de casa, mas quando nós saímos do portão para fora, dá a mãozinha aqui, meu bem. Vem cá, meu amor, e sorrisinho, e beijinho. Isso é o quê? Falsidade. Falsidade, querido. Mas aí eu estou enganando quem, Silvio? Irmão Silvio? Eu estou enganando vocês, mas a Deus eu não engano. E Deus está contemplando do céu e dizendo assim, vai ter tratamento, vai ter justiça. Então, entenda, vocês que querem casar, quando vocês formarem a sua família, aprenda a administrar os seus problemas vocês mesmos. Se não tem condições, peça ajuda, peça. Estou dizendo que você não deve pedir um aconselhamento à sua mãe, à sua sogra, ao teu sogro, aos seus irmãos. Eu estou dizendo que quando você casa, quem casa quer casa. Quem casa quer casa. Então, aí muitas vezes acontece um conflito, pega o telefone e liga para a mãe ou liga para o pai. Daqui 5 minutos, outro conflito. Liga para o pai e para a mãe. Eu não consigo entender essas coisas. Me desculpe, eu não consigo entender. Aí o conflito que gera dentro de uma família vai gerar nos seus filhos, que vai ver um relacionamento disturbado, um relacionamento rachado, e você não vai poder cobrar um bom relacionamento dele no casamento dele. Verdade. Porque o seu, você não soube. Ou não soube administrar, ou não soube ouvir. Quinta-feira eu falava na igreja que a oração é um lego entre você e Deus, de você falar e ouvir. E no casamento é a mesma coisa. Eu preciso saber falar, mas também eu preciso saber ouvir. Eu não posso só querer falar e nunca ouvir, porque vai gerar conflitos. E quando gera conflitos, você pode perceber, talvez isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo, de algumas vezes, poucas vezes, mas já aconteceu de eu sair para trabalhar meio magoado com a minha esposa, ou ela comigo, e o dia foi terrível para trabalhar. O dia foi complicado. Por quê? Porque é algo que você fica ali e o Espírito Santo vai incomodando. Tá errado, tá errado. Enquanto você não chega em casa e não conserta a situação, querido, o dia parece que não foi. Parece que o dia o dia parece que tem 48 horas, não passa. Mas quando você sai de casa de bem com a tua esposa, na coisa mais maravilhosa do mundo, sabendo que quando você vai chegar vai estar tudo certo, tudo é outro nível. Então, quando Paulo faz essa comparação, que a mulher, é a igreja, e o homem, se compara a Cristo, quer dizer, o mesmo amor que Cristo teve à sua igreja, querido, tem a sua esposa. A mesma dedicação que Cristo tem com a sua igreja, tem com a sua esposa. A mesma valorização, o mesmo amor, o mesmo afeto, a mesma fidelidade que Cristo tem com a sua igreja, tenha com a sua esposa. Se não consegue resolver uma situação, senta e tenta resolver. Eu ministrei uma vez na igreja, você lembra, num feriado lá que o pastor deu uns temas para nós, e o meu tema era sacerdote em casa. Eu falei, toda casa tem uma mesa, se não tiver tem um sofá, mas sente e resolva ali, é ali. Não é na porta da igreja, não é na porta da casa dos seus parentes, não é no vizinho, é ali na mesa. Senta aqui, meu bem. O que está acontecendo? Está acontecendo isso e isso. Então vamos resolver? Vamos resolver. Ah, mas eu não quero conversar agora. Então espera baixar a poeira. Não fica jogando gasolina no fogo não, que vai queimar mais. Senta, acalmou. Vamos resolver aquela situação? Está preparada para ouvir eu falar e eu estou preparado para te ouvir? Vamos ouvir as duas partes? Porque muitas vezes quando tem, principalmente em delegacia, o delegado não chega e prende o primeiro. Ele tem que ouvir as duas partes. Se eu chegar lá e falar, ela me agrediu. Não, ele me agrediu. Ele vai ouvir as duas partes. Ele não vai chegar lá e falar, você está preso. Ah, mas o que eu fiz? Então tem que ouvir as duas partes. E no relacionamento, casamento é a mesma coisa. Senta e conversa. Esse dia, meu bem, eu conversava com o presbítero Almiro. E o presbítero Almiro está aí. É testemunho do que eu vou falar aqui. Eu vou falar porque eu tenho essa liberdade de falar a respeito dele. Ele disse assim que, olhando toda a caminhada dele até agora com a irmã cooperadora Paula,
né, todo o sofrimento de ir para a igreja, às vezes numa bicicletinha, às vezes debaixo de chuva, às vezes a pé, e tudo que ele conquistou, né, e aí serve para todo mundo, tudo que ele conquistou até agora, ele não se vê para jogar tudo isso fora por causa de uma aventura lá fora. E muitos casamentos são destruídos porque as pessoas, mas não acha dentro de casa, acha fora. Não, querido. Você tem que valorizar o que você tem dentro de casa e não o que o mundo está te oferecendo, o que Satanás está querendo te dar. Então muitas vezes as pessoas geram um conflito no casamento, o casamento não dá certo porque ele acha que a mulher do vizinho é melhor que a dele, que a mulher do vizinho compreende melhor que a dele. Não. A melhor mulher que Deus te deu foi a que está junto com você. Porque Deus falou assim, tá aqui. Agora, a preparação, o diálogo, se vai dar certo ou não, depende de vocês dois. Eu só fiz o trabalho de unir. Agora, daqui pra frente é com vocês. Gera família, gera algo extraordinário. Há conflitos, mas diálogo também tem que haver num casamento. Porque se não tiver diálogo num casamento, querido, me perdoe, mas você vai viver 24 horas em conflitos. Conflitos e conflitos. Porque ninguém sabe ouvir, ninguém sabe falar. Ninguém. Já viu aquela briga de casais que um quer falar mais alto que o outro? Aí coloca a mãe no meio. Mas você é filho disso. Não, mas você é filho daquilo. Mas a tua mãe é desse jeito. Porque um quer se sentir melhor do que o outro. E aí eles acham que agredindo um ao outro vai resolver a situação. E não resolve. Amém, irmão Valquíria? Amém. Tem bastante irmãos aqui, né? Eles estão, né, graças a Deus aí interagindo com a gente. Eu quero já mandar aqui para Sueli, que Deus abençoe Sueli lá de Pérola, né? Que Deus abençoe a sua casa, amém, a sua vida. O Cacá, né, o irmão Carlito, que Deus abençoe a sua casa, Carlito. A minha tia Rosângela, que Deus abençoe. A Nayara Ramos, aqui a nossa vizinha, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E a Sueli colocou algo aqui, né? Como o Silvio disse ali, né? Que a Nayara comentou, né? Que o casal ele tem que ser um casal unido, né? O Mateus entrou agora ali, que Deus abençoe sua vida, Mateus. A família, quando Deus une, o Silvio disse, Deus tem um trabalho só de unir. Não, Deus tem a bênção de unir. Ele abençoa a nossa vida. E a Nayara colocou aqui, né? Isso sim faz a diferença na vida de um casal. A Sueli colocou aqui, a oração mantém o casamento. Uma casa, uma esposa que não ora, um esposo que não ora, uma casa que não tem oração, ela não vai para frente. O Senhor, Ele não abençoa essa casa. Ele é misericordioso, mas falta algo que Ele poderia dar muito mais para mim e para você. A Sueli colocou assim como Cristo é a cabeça da igreja, o homem seja a cabeça da casa. O silêncio também resolve muitos problemas. Verdade. E muitas das vezes a gente, com a cabeça quente, a gente quer falar. E um dia eu pregando na igreja no culto de casais, a minha mãe, né, ela ainda estava aí com a gente, né? E ela estava na igreja. Os irmãos da minha igreja aí, que está aí, eles podem até falar aí, comentar. E eu disse, há 22 anos, nós dois juntos, vai fazer 23, eu nunca levei nada de reclamação para minha mãe. Nem para o meu pai, nem para os meus irmãos. Porque o que eu tenho que resolver é dentro da minha casa. Os conflitos que nós temos que resolver dentro de casa. Porque os de fora já tem os problemas dele. E nós temos que resolver aqui dentro. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui dentro da minha casa. Dentro da nossa casa. E muitas das vezes a gente acha que a gente é melhor um que o outro. A gente começa a querer disputar com os nossos maridos. E o Senhor, Ele não se agrada disso. Porque o homem, como a Sueli acabou de dizer aqui, a palavra do Senhor diz, né? O homem, ele é a cabeça da casa, ele é o sacerdote. Mas a mulher, com aquele jeitinho dela, ela é o pescoço. A mulher, ela tem, muitas das vezes, o meu esposo, ele quer fazer algo. Mas eu com todo carinho, eu falo, amor,
vamos fazer assim. E ele faz do meu jeito. Vamos, né? Eu gosto muito, às vezes as pessoas falam assim, mas do jeito que eu sou aqui na live, eu sou na minha casa, eu sou no meio da minha família, eu sou dentro da igreja. As pessoas, eu gosto muito de brincar, de dar risada, porque a minha alegria vem de Deus. Porque quem me deu de presente a minha família foi Deus. Quem me colocou na igreja Deus Vivo foi Deus. Quem me deu essa família maravilhosa que eu tenho, são os meus irmãos ali da igreja Deus Vivo, foi Deus que me deu. Eu tenho que ser grata com tudo que Deus me deu. E você tem que ser grata. Todos os dias quando você for dormir, você tem que agradecer a Deus. Porque o casamento não é feito de um, ele é feito de 2. Aí como vem os filhos, eles são feitos de 3, de 4, de 5, de 6. E nós temos que aprender e a ensinar. E a começar a orar pelos nossos, eu tenho 2 filhas, pelos nossos genros, pelos nossos netos que virão, porque nós estamos vendo como que esse mundo ele está indo. E nós temos que ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor, né? Ensina o seu filho ao caminho, né? Para seguir na presença de Deus. E a presença de Deus ele tem que estar na nossa vida, porque a gente não é perfeito, mas Deus ele é perfeito. Ele faz tudo da maneira dele, tudo do jeito dele. E uma coisa que falta dentro dos lares hoje é o respeito. As pessoas acabou o respeito da casa das pessoas. Acabou. Homem não respeita mais a sua esposa. Esposa não respeita mais seu esposo. Brigou? Coloca tudo dentro de uma bolsa, tchau. Cada um segue a sua vida. Não. O que Deus uniu para sempre. Deus uniu. Deus colocou o amor no coração. Como Deus colocou o amor no meu coração pelo meu esposo e o amor dele por mim no coração dele. E nos abençoou com 2 filhas maravilhosas. Glórias a Deus por isso. Porque Deus, ele, como ontem a Paula pregou, nós temos sonhos. E Deus, você pregou quinta. E Deus vem com os projetos. Nós não sabemos o projeto que Deus tem para minha vida e para a sua. Quando Ele coloca, eu e meu esposo, quando Ele nos uniu há 22 anos, nos uniu, Ele sabia o projeto que Ele tinha para a nossa vida. Assim na sua vida também. Mas temos que todos os dias dobrar os nossos joelhos e colocar a nossa família nas mãos do Senhor. Nós temos que agradecer aquilo que Deus nos deu. Porque filhos é presente, é bênção na nossa casa. Então eu digo para você, nunca confunda submissão com, porque às vezes eu tenho que ser submissa ao meu marido. Não é que ele está mandando em mim. Porque muitas das vezes você olha e fala assim, não, meu marido manda em mim. Não. Se o meu marido falar, amor, não vamos fazer, eu tenho que muitas das vezes ficar, como a senhoria acabou de dizer, silenciar e falar, não, tudo bem, beleza. Mesmo que entristeça meu coração. Porque o Senhor, Ele se agrada disso, da nossa submissão. Ele se agrada. E muitas das vezes a gente tem que construir a nossa casa alicerçada na presença dEle. Como nós já pregamos esses dias aqui, né? Sobre a pedra. Nós temos que ter a nossa casa alicerçada na pedra, não na areia. Porque se o vento vir, ele destrói. Quantos lares, quantas famílias nós já vimos sendo destruídas? O vento soprou a primeira vez, o casamento já se desfez. Não, nós temos que estar ali com nossos esposos, ajudando, sendo ajudadora. Porque tem irmãs aí, tem pessoas que trabalham e falam, não, eu trabalho, o dinheiro é meu. Não, é você e o seu esposo. Nós temos que crescer juntos, espiritualmente, nós temos que crescer junto, materialmente, nós temos que crescer junto em todos os sentidos, porque nós somos espelhos para os nossos filhos.
nós somos espelhos, porque eu não quero que os lares das minhas filhas sejam desfeitos por uma coisinha pequena. Satanás, ele lança seta por coisas pequenas e casamentos são destruídos por coisinhas poucas. Não é por coisa grande, é coisa pouca. Então eu digo para você, coloca a sua família a todos os dias nas mãos do Senhor e fala: Senhor, entra na minha casa, muda situações, tira tudo aquilo que impeça. Eu aprendi que eu não posso dormir brigado com meu esposo, porque quando eu durmo brigado com meu esposo, Satanás, ele toma uma brecha, ele dorme no meio de nós dois, ele está ali a cada dia querendo ter o conflito, mas dentro da minha casa ele não reina, porque quem reina dentro da minha casa, no meu casamento, na minha família, é o meu Deus. Aleluia. É o Espírito Santo de Deus que está dentro da nossa casa, dentro do nosso coração. E eu creio que na sua casa não é diferente. Não dê brecha para o diabo. Não deixa ele lançar palavras, não deixa ele lançar coisas na sua mente. Todos os dias você pega e você repreende, porque o diabo, ele lança. Ele fala: olha, o seu marido está assim, está assado, a sua esposa. É mentira do diabo, porque o seu marido, ele é bênção na sua vida. Você é bênção na vida do seu esposo. Todo dia agradeça a Deus a família que Deus te deu. Amém? Eu quero aqui, antes de passar para o Silvio, entrou várias pessoas aqui. Eu quero mandar aqui um abraço para a irmã Luzia Lopes. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, irmã Luzia. O Rogério, meu primo, a Gabi, que Deus abençoe grandemente a sua vida, viu, Gabi? Eu fico muito feliz de vocês estarem aí, né? Todo mundo, né, comentando, né? Interagindo com a gente. E eu creio que nessa noite a sua família está sendo abençoada com essa palavra. Eu creio que o Senhor, ele está mudando situações. Ele está mudando, ele está quebrando o cativeiro. Tristezas o Senhor está tirando. Toda palavra de maldição lançada sobre a sua família está sendo quebrada nessa noite. Ele está derramando chuva de bênção sobre a sua casa, sobre o seu casamento. E todos os dias, se você não tem o costume, diga para o seu esposo, diga para suas filhas que você o ama. Para me passar para o Silvio, nós temos duas filhas. Eu tenho a Maria Vitória de 19 e a Maria Eduarda que fez 16. E todos os dias a Maria Eduarda, ela levanta, eu estou na pia ou eu estou fazendo alguma coisa, ela chega, antes de qualquer coisa, ela vai, ela me beija e fala: eu te amo, mãe, eu te amo, porque eu ensinei isso para ela. Eu ensinei, todos os dias eu falo que eu amo as minhas filhas, todos os dias eu falo que eu amo meu marido, mesmo que às vezes ele me estressa, mesmo que às vezes ele briga comigo, eu amo meu marido, porque foi Deus que me deu. Então, assim, nós temos que valorizar nossos esposos, os nossos filhos, a nossa família. Amém? Amém, querido. Só deixa eu comentar algo que o pastor Agileu comentou. Ele disse: certa vez ouvi um pregador dizer que ao homem Deus deu autoridade e à mulher deu poder. Autoridade não é privilégio, é responsabilidade. Autoridade tem que ver com liderança. Sabe por que muitas vezes os casamentos são destruídos e muitas vezes os casamentos não dão certo? Porque o casal, ele ouve todo mundo, menos a esposa, menos o esposo. Ele pede opinião para todo mundo, mas a opinião verdadeira, a base, que é a família, ele não pede. Ele quer ouvir conselhos da mãe, conselhos do pai, conselhos dos irmãos, mas não pega a base, a família. Não ouve a sua esposa não ouve, e muitas vezes esses conflitos, quando a gente fala aqui do texto de Efésios capítulo 5, versículo 22, que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala que a mulher deve ser submissa ao homem. A submissão aqui é aquilo que eu disse: a mulher ela tem uma missão dentro de um lar. E qual que é a missão? De ser esposa, de ser mãe, de ser educadora, de ser edificadora, ajuntadora, né? Muita coisa, porque aquilo que eu falei, quando Deus falou para Adão que estava dando a ele uma adjuntora, é alguém que ia ajudar ele nos momentos bons, nos momentos ruins, mas alguém que ia compartilhar com ele a vida dele. Então, aí você muitas vezes fala assim: mas o meu casamento não deu certo porque a mulher era dessa forma. Mas
É aquilo que a gente falou no início. Meu casamento não deu certo porque o meu marido era desse jeito. Mas é aquilo que a gente falou. Você procura informações de muitas coisas, mas não procura informações da pessoa que você vai se relacionar. Se é uma pessoa de Deus, se é uma pessoa que serve a Deus, se é uma pessoa que tem compromisso com Deus, se é uma pessoa que trabalha, se é uma pessoa que estuda, porque aí você se relaciona com pessoa que não gosta de ir para a casa do Senhor, se relaciona com uma pessoa que não quer compromisso com Deus, se relaciona com uma pessoa que só quer ficar em festa, se relaciona com uma pessoa que não gosta de trabalhar. O que vai acontecer? Vai ter conflito. Vai gerar conflito. E não vai dar certo o casamento. Você pode casar 50 vezes, vai ser a mesma coisa. Aí, irmão, se você está amaldiçoando, não. Eu estou dizendo a realidade daquilo que a Bíblia nos ensina, que Deus tem nos falado. Amém, queridos? Que você possa ficar com essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. E é algo que eu sempre digo para as minhas filhas. Quando você for relacionar, casar com alguém, vê como ele trata a mãe, como ele trata o pai, como ele trata os irmãos. Como ele vai te tratar. Como ele trata eles, eles vão te tratar. E não é porque meu esposo hoje ele está aqui. O meu esposo, Deus mudou muito a vida dele. Muito. Não vou falar mal de você não. Deus mudou muito a vida dele. Então, Deus, ele muda a situação. Como o meu esposo, hoje eu tenho que louvar a Deus e adorar e agradecer a Deus todos os dias por tudo aquilo que Ele fez na vida do meu esposo e na minha vida também, porque nós estamos dois, como o Silvio disse, eu vim de um jeito e ele veio de outro, e o Senhor, Ele nos capacitou para a gente estar aqui hoje, diferente, fazendo a vontade e a obra dEle. Amém? Amém, querido. Nosso horário estourou aqui. Deus abençoe a sua vida, que você fique com essa mensagem. A última palavra que eu vou deixar para vocês aí é que Cristo amou a igreja com amor incondicional e que você possa amar a sua esposa da mesma forma. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Lembrando que amanhã, culto às 19 horas, o pastor Carlos soltou aí às 19 a hora a lista. Corre lá, vê se tem vagas e dê o seu nome. Vamos louvar a Deus amanhã em nome de Jesus Cristo. Lembrando que segunda-feira às 20 horas o meu amigo pastor Agileu, que não pôde fazer a live em semana passada, mas segunda-feira o pastor Agileu manda um joinha e vai ter, né, pastor? Deus abençoe e que Deus possa usar muito o Senhor amanhã em nome de Jesus. Mais alguma coisa para nós encerrarmos? Mandar um abraço para o irmão Marcos Roseli, que Deus abençoe a sua vida, e para o irmão Edson, para o pastor Edson, né? Que ele sempre está aí, quando ele não entra, ele assiste depois. Que Deus abençoe a sua vida, irmão pastor Edson, grandemente, amém? E eu quero agradecer a todos vocês que estão aí conosco, né? Que o Senhor venha abençoar a sua casa, a sua família, que a sua família venha ser bênção sobre aqueles que estão ao seu lado. E eu digo algo para você, quando você tiver com um problema, fale para o pai. Olhe para ele e diz: Pai, toma a situação, coloca nas suas mãos toda essa situação, porque só Ele pode resolver para você. Homem, como o Silvio sempre diz, homem, ele não dá informação, Deus nos dá revelação. Então, para a gente ter um casamento sólido, nós firmado na rocha, temos que ter a revelação de Deus. Então eu digo para você, ore pelo seu esposo. Quando você for deitar e seu esposo estiver dormindo, ou a sua esposa, não precisa nem tocar. Coloque as mãos, ore dentro da sua casa e pede para o Senhor abençoar, porque chuvas de bênçãos estão caindo dentro da sua casa, dentro do seu lar, e grandes coisas virá sobre vocês. Amém? Pastor Gilhão mandou joinha, vai ter, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, a sua vida, que você possa guardar no seu coração tudo aquilo que foi ministrado hoje aqui da parte do Senhor Jesus Cristo. Que você tenha um casamento sólido, que a tua família seja abençoada, que o poder do Espírito Santo venha sobre o seu lar, e porque faça aquilo que Josué disse. Vocês podem tomar qualquer tipo de atitude aí, adorar o que vocês quiserem adorar, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. A tua casa tem que ser do Senhor. A tua casa tem que ter a presença do Senhor. A tua casa tem que ter o agir do Espírito Santo. E todas as decisões que forem tomadas tem que ser na direção de Deus, na direção do Espírito Santo. E que Deus possa te dar um final de semana aí abençoado, uma semana debaixo da graça dele, debaixo do poder dele, mas principalmente, se há conflitos no seu casamento, rever os conceitos, ver o que está de errado, para não cometer
novamente. Amém? Deus abençoe a sua vida. Lembrando mais uma vez, segunda-feira o pastor Agireu às 20 horas aí, com a live durante a semana aí. Vários irmãos estarão ministrando. Na segunda-feira o pastor Agireu também fala mais um pouquinho de quem estará ministrando na semana. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar então. Vou pedir aqui para minha esposa orar. E ela já me contou em off aqui que vai pagar um lanche para mim, para nós também encerrar o sábado. Depois de tanto elogio, claro, né, amor? Eu digo algo para você. Não te cortando, é algo que você precisa fazer continuamente com a tua família. Irmão Silvio, mas eu não tenho dinheiro. Mas leva para chupar um sorvetinho, nem que for de palito. Pega a tua esposa de vez em quando, os teus filhos, ou de vez em quando sai só você e a tua esposa, né? Vai conversar, né? Porque muitas vezes o correr do dia a dia é cansativo, mas tira um tempinho, fortalece casamento, amém? E para de gerar conflitos. E quando você estava dizendo ali, o Senhor falava no meu coração. Tem pessoas que estão com o casamento sendo destruído porque deu brecha para o diabo. O Senhor manda dizer para você, seja humilde, pede perdão, porque o Senhor Ele quer renovar o seu casamento. Ele quer restituir o seu casamento. Então, nesse momento, curva a sua cabeça, coloque nas mãos dele, fala, Senhor, eu entrego a minha família, o meu casamento sobre a sua vida. Unja a minha mente, me dê sabedoria para mim saber direcionar a minha casa. Amém? Rapidamente, Deus não construiu família para viver em conflitos, amém? Verdade. Vamos orar. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, Sim, meu Deus. Nesse momento, Deus, eu peço a Ti. Somente o Senhor sabes, meu Deus, o que essas famílias têm passado, meu Deus. Pai, eu peço a Ti que o Senhor venha, meu Deus, quebrando toda maldição, toda palavra lançada, Senhor Jesus, de maldição sobre a vida dessas pessoas que estão aqui, meu Pai. Essas que ainda vão assistir, meu Deus. Eu peço a Ti, Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha entrar dentro dos lares deles, meu Pai. E venha, Senhor Jesus, abençoar, derramar do Seu amor, derramar, Senhor Deus, a Sua graça, o Seu poder sobre a vida deles. Venha dando sabedoria, meu Pai. Venha dando sabedoria, meu Deus, para ele saber, meu Pai, a direcionar o seu casamento, Senhor Jesus. A ensinar os seus filhos no caminho onde eles devem andar, meu Deus. Pai, eu peço a Ti, abençoe, meu Deus, a vida deles, meu Deus. É que eu te peço, Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. O cara ali tá mandando um abraço ali, ó, pra Fabi, que acabou de entrar. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa, a casa de cada um que está aí presente, amém? E eu peço para você, interceda pelos seus, interceda, levanta suas mãos ungida e ore, interceda porque o Senhor está fazendo a obra, amém? Fique todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos, que nessa noite o Senhor possa estar restaurando casamentos, famílias, para a honra e glória dele. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo sábado. Deus abençoe.